acho que você não sabe disso, né? Mas meu pai foi jogador de futebol, né? Olha só. Então, eu jogo... Aliás, você vai gostar dessa história dentro do meu minuto, né? Jogo no Quilmes, na Argentina, né? Então, aí ele jogou 2 anos, né? 16, 17 anos, e aí a família dele descobriu, aí ele foi quase banido da família, né? Que era uma coisa, nos anos 40, né? Então, imagina, né? A família descobriu pelo jornal. Ele era meio bom, assim. Aí a família descobriu, saiu a foto dele no jornal e a família do meu pai ficou enlouquecida. Então, falar de futebol é uma coisa que está no meu dia a dia, né? Está em casa. Então, é um prazer estar aqui com você, acompanhar vocês um pouquinho essa noite. E o principal, claro, que é essa questão do combate ao racismo, que é uma elogio que eu faço ao CEDEM, né? E a vocês três que estudam o tema, porque essas palavras são complicadas, né? A palavra combate é uma palavra, né, que, mesmo dentro de uma universidade pública, etc., a gente fala a palavra combate e meio fica no ar às vezes, né? O que a gente quer dizer com isso e como isso vai ser tratado. Então, eu fico muito feliz que isso esteja no título aqui no CEDEM. E a questão do racismo, que também já fizemos aqui alguns seminários, né, alguns debates fantásticos, né, sobre esse tema. E também eu acho que quando você liga, né, racismo e futebol, por pouco que eu conheço, né, de você, dei uma fuçada, né, na internet, etc., é um tema meio esquisito, né? Porque as pessoas não falam. A gente fala de futebol o tempo todo. Eu comecei brincando, a gente fala de futebol o dia inteiro. Né? Ainda mais eu sou de redação de jornal, mas futebol é um tema onipresente. Mas quando a gente vai falar de racismo e futebol, as pessoas ficam sérias, né? Elas dão, se fosse uma luta de boxe, elas dão um passo para trás, para respirar. Então eu acho que é uma oportunidade que nós temos essa noite, né? Até esse horário mais ou menos limite, 9 e pouquinho, né? De poder conhecer melhor o teu trabalho, conhecer a opinião, né, de vocês, né, como debatedores. E aí depois a gente sempre costuma abrir, né, para vocês o debate, fazer colocações para a mesa. E vai ser um prazer, espero, aliás, tenho certeza, a gente vai passar uma noite assim, bem agradável, trazendo questões da maior relevância e quem sabe gerando uma segunda etapa. Bom, racismo no futebol é meu tema de pesquisa, né, desde 2007, quando eu entrei na USP, no mestrado, né, em História Social. E a ideia surgiu, né, basicamente de coisas de casa, familiares, de você ouvir discriminações, e aí você fala, nossa, mas de onde vem isso, né? E eu fui, enfim, ler uma bibliografia a respeito, e eu pude perceber 3 lacunas, né, nessa bibliografia. Em primeiro lugar, a questão do tempo, né? Sempre quando se falava em racismo no futebol, se voltava a um período muito antigo, né? Anterior, da introdução do futebol no Brasil, relacionado à primeira metade do século XX, né? Um tema relacionado quase unicamente ao jogador de futebol, né? Então pouco se discutiu outras áreas de atuação, e também não são muitos estudos que se valiam dos relatos dos próprios negros, né, para contar essa história. Então, além disso, essas produções, né, sobre futebol, elas acabaram por construir, né, uma memória de que o futebol se colocou no Brasil como um espaço racialmente democrático, né? E é por isso que eu acho que vem o estranhamento toda vez que se fala em racismo e futebol, as pessoas estranham e, nossa, mas espera aí, o que isso tem a ver, né? Outro ponto que sempre é abordado nessa literatura é justamente a relação direta entre os negros e o estilo brasileiro de jogar futebol, né? É uma relação direta a ponto de tornar natural, da natureza do negro, aquela característica aquelas técnicas corporais de jogar, de malemolência, mas aí sempre há um risco de partir para um discurso ideologizante, né, que, enfim, a gente pode problematizar depois. Então o objetivo, geralmente, no mestrado foi exatamente propor um estudo, né, abrangente sobre o negro no futebol brasileiro em várias áreas de atuação, não somente jogadores, mas também treinadores, árbitros, dirigentes, jornalistas, torcedores e intelectuais. E, além disso, pegar um período recente, né, de 1970 para hoje, 1970 justamente por conta do marco, né, do Brasil ter sido tricampeão, com a figura máxima de Pelé, né, justamente no momento em que esse futebol arte se colocou num ponto de grande respeito internacional, né? E tomando por base justamente as histórias de vida dos próprios negros, né? Numa ideia de fazer o quê? De contar uma história a partir deles, né? Então, nesse sentido, os meus procedimentos metodológicos eram justamente os da história oral, particularmente de história de vida, né? Justamente para aprofundar essa questão da subjetividade, né? Memórias, experiências, visões de mundo,
valores, mentiras, sonhos, enfim, por aí vai, né? Então, era construir uma história a partir dos próprios negros, né? Mas assim, só para a gente ter um pouco esse parâmetro, né, de como já foi, para a gente poder se escandalizar um pouco mais, né? Eu trouxe um trechinho de um tema que eu abordei na minha dissertação de mestrado, em que o Hermelino Matarazzo, que era neto do conde Francisco Matarazzo, ele era presidente honorário da Associação Amália de Desportos Atléticos, que era clube da fazenda que a família Matarazzo mantinha em Santa Rosa do Viterbo, interior de São Paulo, né, onde se produzia açúcar, né? E em 42 o Hermelino ele reformulou o regulamento interno do clube e dividiu o salão de baile em dois, uma ala reservada aos brancos e outra aos negros. Então ele dizia assim: procurando sempre melhorar nosso programa, a diretoria comunica que haverá um baile mensal. Um baile será efetuado no sábado, mais conveniente. Para maior liberdade, e aí eu também fiquei pensando o que ele queria dizer com essa palavra, né? Liberdade. Para maior liberdade, o salão será dividido em duas partes, cabendo uma aos sócios de cor e outra aos brancos. Os elementos brancos não poderão frequentar o baile de cor e o mesmo para os de cor que não poderão frequentar o salão dos brancos. Nota: os elementos que frequentarem um salão não poderão frequentar o outro. Acho que assim, é inimaginável, né, pensar uma situação dessa, bom, pelo menos se ele tivesse coragem de escrever isso hoje. Para falar mais especificamente, né, sobre o tema, eu acho que a escolha do Marcelo é muito feliz, né, tratar essa questão do racismo no futebol, porque parece que são duas coisas que não combinam. Como assim tem racismo no futebol, né? E eu sempre gosto de brincar com os meus alunos, quando eu sou professor da Unifesp, e eu dou aula de História da Ásia, né? E eu sempre brinco com eles, né, como é que o futebol é tão importante, como a FIFA é mais importante que a ONU, né? A FIFA, por exemplo, decide que Israel disputa as eliminatórias da Copa na Europa, né, que a Austrália está na Ásia, né? Eu falei, olha como a FIFA é importante, né? Vale mais do que a FIFA fala do que a ONU diz, né? Em termos geográficos, então, a FIFA ela pode desmontar os continentes como ela quiser, né? E para essa palestra, eu lembro de um filme, um documentário, que eu não sei se vocês conhecem, mas para quem gosta do tema, né, futebol, acho que é bem interessante, chama-se Futebol e Barreira. É um documentário que foi feito por 4 brasileiros em Israel na Copa de 2010. E eles foram para Israel usando o mote, né, do futebol para tratar desse assunto tão espinhoso que é o conflito árabe-israelense, né, e usava o futebol como pano de fundo. E aí, me lembra um pouco quando a Fátima estava fazendo o comentário dela, de uma parte das entrevistas, que eles entrevistam um jogador que é árabe, né, e ele é convidado para participar da seleção israelense, né. E aí, quando ele é convocado, e ele era o único árabe, né, aliás, ele é tido como um ídolo, né, pelos dois lados, né, tanto os palestinos quanto os israelenses têm em comum algo, né, que é adorar este jogador, agora não me lembro o nome dele, mas quando ele vai ser chamado para participar da seleção, ele é apresentado a um dirigente, né, israelense, e é um senhor, ele diz assim, eu fiquei com medo de falar o meu nome árabe, né, e o cara tem um treco, então eu mudei meu nome, inventei um nome bem judaico, né, para não ser identificado como árabe, né. Então essas dissimulações, né, eu acho que são bem pertinentes.